Boa noite, paz perfeita a todos. Estamos aqui para mais uma live dos Mulheres Reais e hoje é a nossa última live. Porque nós já estamos entrando na etapa final do nosso livro, já estamos em dores de parto. O livro Mulheres Reais é uma realidade, como quem está ali juntinha, sentado à mesa, como aquele filho que fica pertinho da mãe enquanto está cozinhando, nos últimos instantes de preparar a refeição. Eu sou essa filha que tive o prazer de me alimentar. E eu já vi o livro, já vi a capa, tá lindão demais, para a glória e louvor do nome do Senhor. Hoje, nossa última live dos Mulheres Reais, estará conosco já já minha querida Nínive Matos e a pastora Elaine Gomes. E nós vamos estar falando da bondade, do favor, da graça do Senhor. Nós vamos compartilhar o que o Senhor fez na nossa vida, na nossa história, testemunhos de fé, de superação, uma palavra de encorajamento para a sua vida. E nós cremos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Nós cremos que o Senhor não tem filhos prediletos, assim como ele fez em nós, está fazendo através de nós, vai alcançar a tua vida, a tua casa, vai operar um mover extraordinário. Nós cremos que estamos vivendo um novo tempo. Isaías 43:19, eis que estou fazendo uma coisa nova. Porventura não o percebeis? O Senhor vai colocar caminhos no ermo, rio, no deserto. Nós cremos nesse tempo favorável do Senhor. Já está aqui comigo minha querida Nínive Matos, e eu já vou convidar ela para vir para cá, para sentar nessa mesa, nesse comunhão, nessa mesa do Partir do Pão, onde nós vamos nos alimentar e vamos compartilhar, e nós cremos que ainda vai, além da multiplicação, sobrarão 12 cestos cheios. Nínive, estou te enviando com... A pastora Elaine também já está por aqui. Vou esperar a Nínive entrar, para não ter nenhuma inconsistência no Instagram. E vou aceitar o convite da pastora Elaine. Nínive, você já entrou? Já entrei, mas não estou te vendo, Eu Andréia. também não. Isso já aconteceu aqui em outras lives, tá? Eu vou aceitar aqui a pastora Elaine e aí eu vou perguntar ela se ela consegue ver nós Tá duas. bom. Tá bom? Sidneia está aqui com a gente. Boa noite, Sidneia. Tudo bom, minha querida? Paz perfeita. Quanto tempo? Como é que você está? Tô vendo as duas. Ela está vendo nós Paz, boa duas. noite. Tô Paz. vendo. Eu estou vendo a Paz. senhora. Nini, você está vendo a pastora Elaine? Não. Mas o que Eita, acontece? Eu vou sair e vou entrar no outro aparelho, tá bom? Porque no outro Tá aparelho tá bom. dando certinho aqui no tablet. Então tá bom. Vou te aguardar aqui. Fica à vontade. Pastora Elaine, minha querida, boa noite. Paz de boa noite, Cristo. paz, amada. Já que a senhora já chegou por aqui, vou dar a Ah, voz para a senhora. Se apresenta aí. Diga quem é Elaine Gomes. olá, boa noite. Sou Elaine Gomes, pastora, né, há 4 anos ali da Igreja Cristã Nova Criação, casada com o pastor Haroldo, né, sou filha, sou mãe de 2 bênçãos, Davi e Miguel. Um prazer estar aqui contigo mais uma vez nessa live, né, essa live abençoada do Senhor, que é, né, falar sobre o sucesso por detrás dos bastidores. É uma honra muito grande. Né, quando eu recebi esse convite, meu coração se encheu de alegria. Né, eu fiquei muito alegre, eu falei, meu Deus, e agora, o que eu faço? Né, e eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Né, glorifiquei tanto a Deus, agradeci tanto ao Senhor, porque nós entendemos que a oportunidade, ela foi dada, né, você como uma ferramenta de Deus, né, que Deus usou para estar nos abençoando aí, para a glória de Deus. Amém. Nínive, eu estou vendo que você entrou de novo, mas eu não te Outra vez. vejo. Você Eu está estou aqui? vendo. Agora eu consegui entrar, estão me vendo? Não, eu não. Tô, Você está vendo, eu pastora estou Elaine? vendo. E você Tô, está tô.
Você tá vendo a Tô gente, vendo Nínive? você. Tô. Então tá ótimo. Na nossa live de terça-feira também foi assim, tá, Nínive? Eu não estou te vendo, mas você está aqui, sua presença sentida entre nós. E quem está de casa está nos vendo também. Nínive, boa noite, minha querida, bem-vinda. Se apresenta pra gente. Quem é Nínive Matos? Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Meu nome é Nínive, sou daqui de Vitória, Espírito Santo, sou cristã, nasci num berço cristão, há 43 anos, servindo ao Senhor. Sou membro da Igreja Batista Filadélfia, aqui em Vitória, com os pastores Diego e Ana Paula. E tenho servido ao Senhor no Ministério de Ação Social da Igreja, tenho servido com projetos sociais e tenho essa jornada aí caminhando com o Senhor em algumas ações, mas sempre em frente de missões e ações sociais, projetos sociais. Nínive, eu estava falando aqui no início, vou repetir para você, para a pastora Elane, para quem entrou depois. Essa é a nossa última live do Mulheres Reais. O livro já está... Eu já vi o livro, tá lindo. Eu vi ele digital, né? Eu vi a capa, vi a nossa diagramação, tá lindo. Conversei com a pastora Vani ontem, ela falou, olha, André, pode gerar expectativa, já pode fazer barulho aí, e já estamos aqui nas dores do parto, já estamos nas dores do parto, já já a gente vai ter esse presente do céu em nossas mãos. Aline Vinotti, boa noite, minha querida. Aline, eu estava vindo do trabalho para casa hoje pensando em você. Eu não conheço a Aline, gente, eu nem sei como que a Aline nos conheceu. Mas o que eu sei é que a Aline participou de todas as lives que a gente fez aqui. E eu fiquei pensando, quando o livro chegar, eu quero presentear a Aline com o livro. Só que a Aline é de Minas, né? Mas vai chegar, Aline. A gente vai preparar com muito carinho uma embalagem para você, a gente vai autografar. Você foi bênção conosco aqui, acreditando nesse trabalho, compartilhando histórias, vibrando com a gente. Assim que o livro chegar, Aline, nós vamos consagrar ao Senhor. E eu vou separar um. Eu falei que eu ia lá em Minas levar para vender, fazer uma feira lá à disposição, mas hoje o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração e eu quero honrar quem tem nos honrado, orado por nós e vivido esse tempo. Boa noite a todos. E a gente vai trocar aqui um pouquinho, não tem script. A gente vai falar das maravilhas do céu. A gente vai falar daquilo que o céu tem feito em nós, através de nós, o que é o livro Mulheres Reais, quem é essa mulher aí atrás, a mulher dos bastidores, né? Porque às vezes a gente olha para a pastora Elane Gomes e fala, pastora, não passa isso não passa nada, está sempre com esse sorrisão e está tudo certo, e a gente não sabe. A humanidade que chora, que sangra, que sente, né, que cansa, que às vezes não tem energia, que se frustra, que se decepciona. Então, é dessa mulher que a gente vai falar aqui um pouquinho essa noite. Pastora Elane Gomes, qual o seu texto bíblico que a senhora separou e qual o seu tema? Então, eu vou estar falando sobre a bondade de Deus, Salmo 116, que fala sobre o salmista Davi, que ele teve seus altos, seus baixos, e na nossa vida não é diferente. Nós temos os nossos altos, os nossos baixos, e uma coisa que me chama muita atenção, que ele falou assim mesmo, Senhor, não retira de mim o teu espírito. E nós conseguimos compreender que a bondade do Senhor, ela seguiu sobre a vida de Davi. Por mais que tantas as dificuldades, por todas as circunstâncias que ele passou, mas a bondade do Senhor sempre esteve com ele. E mexeu muito comigo, porque muitas das vezes a gente tem uma vida agitada, corrida, mas nós sempre sabemos que vamos para os pés do Senhor, orar, pedir ao Senhor. E muitas das vezes a gente não consegue se expor, mas o Senhor está ali conosco. Nós choramos, muitas das vezes choramos, passamos por perseguição, por calúnia, mas permanecemos firmes e constantes, porque o Senhor ele não retira de nós o espírito dele.
É uma coisa que Davi pediu, Senhor, não retire de mim o teu espírito. E aí o Senhor ele foi com a vida de Davi. E esse salmo mexeu muito comigo, fala muito ao meu coração. O que eu daria ao Senhor com todos os benefícios que me tem feito? O que nós daríamos ao Senhor? A bondade do Senhor é infinita sobre nossas vidas. Independente de qualquer circunstância que nós estamos vivendo, nós temos que entender que a bondade de Deus não consiste só nas coisas boas. A bondade do Senhor ela vai nos seguir, independente de qualquer circunstância que nós estejamos passando. A bondade do Senhor ela sempre nos seguirá. E quando eu recebi esse convite seu, André, foi uma coisa assim muito sábia. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque nós entendemos que é um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, quando eu recebi esse convite, eu agarrei e falei, Senhor, eu queria a tua vontade sobre a minha vida. O tempo que o Senhor preparou para nós. Você foi uma ferramenta usada por Deus para nos abençoar. E eu costumo dizer que é interessante quando a gente vê a história de Maria, quando o anjo Gabriel aparece para ela e fala assim mesmo, bendita és tu, agraciada és tu. Agraciada. Agraciada, E é o que acontece conosco. Deus achou essa graça sobre nossas vidas. Somos mulheres real. Maria era uma mulher real, estava lá fazendo os seus afazeres dela, E o anjo veio de encontro com ela, porque ela ia carregar o sobrenatural. Então, nós carregamos o sobrenatural. Então, nós estamos pondo para fora tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Nós passamos por momentos de calúnia, por defamação, por tantas coisas, mas estamos aqui, porque a bondade do Senhor ela nos seguirá. E eu louvo ao Senhor por fazer parte dessa história, por estar aqui junto com vocês, com essas mulheres reais que Deus colocou nas nossas vidas. Eu sei que tem cada história que vai mexer muito conosco. E eu sempre falo para as pessoas, adquire esse livro, porque é um devocional para a sua vida, vai tocar vida e através da sua leitura, da sua meditação, vai alcançar a sua casa, o seu lar, porque Deus tem o poder de mudar tudo e qualquer situação. Basta somente nós crermos. E ser essa mulher real. Aqui não tem nenhuma Mulher Maravilha, não tem nenhuma capa, não tem nada. Vamos aos pés do Senhor, derramamos a nossa lágrima, a nossa humanidade muitas das vezes bate em nós, bate o cansaço, bate a fadiga, bate às vezes até vontade de desistir de tudo, bate. Verdade. Mas o Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele é conosco e nos fortalece a cada dia. Pastora Elaine, o salmista pergunta o que darei ao Senhor por todos os benefícios, mas ele mesmo responde. Ele diz sacrifício de louvor. E adoração. E adoração. Nós precisamos aprender a agradecer mais, a adorar mais e pedir menos. Não que a gente não vai pedir, ele é nosso pai e devemos chegar aos pés dele com as nossas dores, as nossas crises, as nossas frustrações, fomos traídas, fomos frustradas, decepcionadas, e a gente tem que ir para onde? Onde a senhora falou, aos pés do Senhor. Isso aí, às vezes a gente peca quando a gente não vai aos pés do Senhor para agradecer. Aos pés do Senhor. Isso aí. Quando a gente não vai aos pés do Senhor para louvá-lo por todas as maravilhas, as maravilhas que ele tem feito. É isso aí. E a murmuração, Andréia, é a matéria-prima da ingratidão. Quando nós murmuramos, estamos mostrando para Deus que estamos sendo ingratos com Ele. Ingrato. Então, eu costumo dizer, muitas vezes lá na igreja, que a matéria-prima da murmuração é a ingratidão. Então, não seja ingrato, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito. A gente vive no tempo cromos, que é um tempo correria, tempo daquele. Não, mas nós devemos descansar no Senhor, esperar o tempo certo para todas as coisas. Quando a gente murmura, pastora, a gente também está dizendo para o Senhor que Ele errou. Isso daí. Estamos sendo ingratos. Na murmuração, na ingratidão, também não está escondido o orgulho, pastora? Deus, o senhor fez errado. Você deveria ter feito dessa e dessa forma. Isso aí. Queremos mostrar para Deus como que Ele tem que fazer. Isso não é orgulho, pastor? Muito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Nínive, minha querida,
Diz para mim qual o seu texto e o seu tema. Pastora, eu não pedi a senhora para ler o seu texto, porque a senhora falou do Salmo 116 como um todo, né? Isso. Nínive, qual o seu texto, minha querida? Eu vou pedir para você ler para a gente. Tá. Queridas, assim, também quero fazer aqui um agradecimento pelo convite da Andréia. Foi um convite indireto, né, Andréia? A gente não se conhecia. Foi através de uma amiga em comum, a Marleide, uma querida, uma amiga, assim, que eu conheci um ano passado também, nessa trajetória de buscar qualificação, buscar conhecer mais de Deus, nos organizar aí para a gente ter uma trajetória cristã ali, né, numa visão integral. Então, ela me apresentou, ela falou, você não pode ficar de fora desse projeto, vamos fazer parte. E aí foi muito lindo, e eu também entendi pela proposta, assim, foi muito rápido, né, estava nos últimos minutos, assim, de aceitar, mas eu entendi que naquele contexto, assim, Deus estava trazendo uma confirmação daquilo que realmente precisava ser externado para a igreja, para o povo de Deus, né? Então, eu abordo no meu capítulo, né, como servir ao Senhor, servindo ao próximo, né? Servir o amor ao próximo de forma prática. Então, eu trago também um testemunho pessoal como algo que concretiza, né, o chamado de Deus na minha vida, mas que impulsiona a igreja, mulheres, a se colocar nesse lugar de servir a Deus através da comunidade, servindo os menos favorecidos, aqueles que são invisibilizados. Muitas pessoas estão aí sofrendo depressão, sofrendo angústia, ou aquelas pessoas que querem fazer alguma coisa e não sabem por onde começar. Todas nós somos chamados pelo Senhor. Todas nós temos um lugar neste reino, um papel estratégico do Senhor. Nós, como mulheres, temos uma sensibilidade a mais, uma característica que o Senhor colocou, depositou em nós, para ter esse olhar mais sensível. Então, eu convido as mulheres a também assumir este lugar. O texto bíblico, que é a base do meu texto, está em Provérbios 31:8, que fala: abre a tua boca em favor daqueles que não podem se defender, ser protetor dos direitos de todos os desamparados. Esse texto o Senhor me deu há alguns anos atrás, num sonho. Eu confesso que há alguns anos atrás eu não conhecia esse versículo, e eu tive um sonho onde o Senhor me apresentava esse versículo. E aí eu fui ler, fui estudar, e tinha tudo a ver com aquilo que Deus estava me despertando naquela fase da minha vida, né? Na verdade, desde que eu sou criança, o Senhor tem confirmado comigo sobre qual é o meu chamado, qual é o meu lugar no reino de Deus. É atender os órfãos, os necessitados, os famintos, né? É olhar com um olhar de sensibilidade para os que sofrem. E toda a minha trajetória da minha vida, ela se deu aí nessa área. Eu me formei, me tornei assistente social. Só que eu fui para outro caminho. Eu fui trabalhar, eu fui fazer concurso público, eu fui trilhar uma trajetória de uma profissional que busca êxito, resultado, ganhos, né? E aí eu também fui trilhando nesse caminho, fui alcançando, fui passando em concurso, fui estudando, fui me especializando, fui alcançando lugares altos. Mas o chamado de Deus não era naquele local. Tudo é uma trajetória. Eu aprendi muito, Deus me agregou muito, mas o Senhor sempre trazia ao meu coração: eu quero você numa posição onde eu vou te usar no contexto da igreja, na comunidade, mostrando o reino de Deus, as ferramentas que eu vou te dar, mas indo como igreja. E aí no livro eu conto uma experiência que me marcou, que foi assim a virada de chave, né? Eu havia passado num concurso público, eu estava numa cidade nova, eu estava muito realizada, porque eu queria muito estar naquele local. Só que quando eu cheguei naquela cidade, eu tive que me mudar da minha cidade de origem, fui para lá. E aí, quando eu cheguei nessa cidade, logo de cara o Senhor me deu um sonho. Eu conto no livro, mas aqui eu só vou dizer que eu sonhei com uma criança. Uma criança. E aí, aquele sonho foi muito despertador para mim. Eu vi tudo o que acontecia na vida daquela criança. Só que eu não imaginava que aquela criança era real, ela existia. E passaram alguns dias, eu falei: Senhor, que responsabilidade que o Senhor está me dando, porque no sonho o Senhor me chamava e falava: essa criança está sofrendo com violações gravíssimas, é preciso uma intervenção. E ali eu fui e um belo dia, trabalhando, recebi o contato da equipe de saúde: olha, por favor, dirija-se para cá, a gente precisa de uma ajuda profissional, a gente está com um caso gravíssimo aqui, você pode chegar? Eu fui. Quando eu cheguei naquele local, quando eu olhei aquela criança, gente, eu confesso que ali eu tremi, porque eu me deparei com a criança do sonho. E ali, a história de vida dela era exatamente aquilo que Deus já havia falado comigo. No sonho eu conto
que aquela criança me pedia socorro. No livro já, gente, eu conto também que aquela criança me pedia socorro para uma situação que ela estava vivendo, mas ela falava assim, tia, eu não estou sozinha, você precisa me ajudar, tem outras meninas. E ela abria uma sala e eu via muitas crianças. E quando eu cheguei, conheci o caso dela, fomos intervir, existia uma rede de crianças que estavam sendo exploradas sexualmente, era uma rede de pedófilos que agia naquele local, e ali o Senhor me mostrou claramente qual era o projeto que ele queria que eu começasse a desenvolver. Gente, era assim, era eu, a minha vida profissional para um lado e aquele projeto de Deus para o outro. Aquilo começou a não caber no mesmo lugar, sabe? Eu estava numa fase e Deus me mostrando outra. Então, o que aconteceu com a minha história foi que Deus foi me mostrando caminhos e lugares. E Ele falou, eu preciso de você aqui. Existe uma missão, existe um projeto que eu quero te entregar, existe vidas que eu preciso que você alcance, mas você precisa se posicionar neste lugar. Não foi fácil, passaram-se alguns anos, eu cuidei daquela menina, pude ajudar outras crianças, e o Senhor foi abrindo ainda mais o meu olhar, fui me capacitando, e no ano de 2022 eu senti que realmente o Senhor me chamava para viver exclusivamente um propósito maior. Iniciou-se um projeto na minha vida que se chama Igreja que Protege, onde eu busco levar para igrejas e ministérios, missões, seja onde for, pequenos, grandes, não importa, a visão missionária que o Senhor me deu, qualificando essas pessoas a ter um olhar apurado para aqueles que sofrem. Porque existe uma infância que ela é invisível. Sim. Existe uma criança que a gente não enxerga, que a gente não vê, que a gente acha que está só lá em alguns locais do sertão, do Nordeste, os ribeirinhos, os sertanejos, mas existem muito mais próximos de nós, dentro das casas dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, crianças que estão sofrendo. E é para elas que o evangelho precisa chegar, e precisa chegar primeiro. E o Senhor, com isso, foi me dando estratégias e visão, e eu fui podendo, então, me desvincular do meu emprego formal, deixei para trás anos de concurso. Hoje eu vivo integralmente para um ministério, para um projeto, onde nós atendemos mais de 100 crianças em comunidades carentes aqui na nossa região de Vitória. Estamos ampliando para mais uma outra unidade que comporta mais de 120 crianças também. Tudo porque o Senhor Jesus tem nos chamado para viver um propósito de, como igreja, se levantar como um exército e olhar para esses pequenos que sofrem com amor, com dedicação, com atenção, com dignidade, né? O Senhor Jesus quer dar dignidade para essa infância. Então, eu quero compartilhar com todas as irmãs, com todas as mulheres que alcançarão esse livro, que existe um lugar para você no reino de Deus, onde você pode, com a sua atitude, com a sua oração, com a sua colaboração, com o seu amor, olhar para as pessoas que estão ao seu redor, tirar essa capa da invisibilidade dos nossos olhos, essa trave, nos aproximarmos, chegarmos com o reino de Deus, que pode ser através de um gesto, um carinho, um amor. Eu só quero Andréia, rapidamente ilustrar aqui que no nosso projeto teve um dia, isso me impactou muito, eu gosto muito de falar. O projeto atual hoje que nós atendemos, né, ainda temos algumas dificuldades financeiras para desenvolver com toda a qualidade que a gente busca, mas ali não falta amor. E um belo dia, uma manhã, a gente estava servindo um lanche das crianças, elas estavam na aula fazendo jiu-jitsu e logo depois da aula elas iriam lanchar. E a nossa tia da cozinha, né, que a gente chama assim carinhosamente, a tia Maura, ela falou assim, olha, o que você acha da gente servir essas crianças hoje na mesa, uma mesa posta? Falei, vamos, manda ver, vamos embora. E ali, assim, tudo com muita simplicidade, a gente serviu com as xícaras de plástico que a gente tem, as toalhas que a gente tem, que não são tão todas bordadinhas, lindinhas, né? Algumas manchadinhas, mas tudo arrumado com todo o amor, de acordo com o que a gente tinha, de condições que nós dispomos, né? E ali, as crianças desceram, elas se depararam com uma mesa posta. E aí, algumas já, né, com muita fome, já foram comendo, já foram se servindo, mas uma criança específica me chamou a atenção, que ela parou na mesa e ela ficou olhando aquela mesa, aquela xícara, aquele pires, ela ficou olhando a disposição dos talheres, né, o suplá que a tia Maura tinha colocado, a garrafa, e aí ela não comia. E eu cheguei perto dele e falei, olha, fulano, o que foi? Pode comer, o café da manhã. Aí ele falou assim, tia, eu estou me sentindo um príncipe. Eu nunca na minha vida tomei um café desse jeito.
E aí, Nini, assim, as lágrimas no olhinho dele, né? Ele ficou emocionado e aí ele falou, eu nunca me senti assim. Aí a gente teve a oportunidade de poder ministrar, sabe, meninas? De chegar e falar, você é um príncipe, você é amado, o seu pai é um rei dos reis, ele te ama. E a gente pôde ministrar a vida dele através daquele gesto de carinho, de amor. E a gente falava assim, olha, se aquela criança é uma criança que recebe palavras de afirmação na casa dela, amém, porque nós estamos reforçando, mas se ele não recebe, esse lugar é a oportunidade dele ter acolhimento, afeto, amor e reforçar, imprimir a identidade nele. Então nós temos empenhada nossas histórias, as nossas vidas, a olhar para essas infâncias e colocá-las com dignidade diante do reino de Deus, demonstrando afeto, palavras de afirmação, mostrando para elas que através de um acolhimento existe amor, afeto, existe uma vida digna que Deus quer derramar sobre a vida delas. E é esse ministério que nós estamos atuando. E nós estamos aqui trazendo um pouco relato no livro também, impulsionando outras mulheres a também, assim, não necessariamente você precisa ter um perfil ou uma formação profissional para que você possa fazer isso. Você pode se engajar nisso, você pode participar, você pode ser aquela mulher que está presente nesse contexto de um lar de idosos, de um lugar de acolhimento, ou até numa capelania hospitalar ou escolar, levando uma palavra, um conforto, levando um abraço, né, levando um aperto de mão, levando acolhida, uma palavra. Às vezes a pessoa não recebe essa palavra que você vai dar. É a primeira vez que você vai semear, ou você vai estar imprimindo nela uma palavra de ânimo. Né? Então, mulheres que se levantem. E esse chamado que o Senhor tem para nós, né, abrir a nossa boca a favor daqueles que não podem se defender. Né, está posicionada neste contexto, está posicionada neste lugar para que você seja essa voz, que você seja essa autoridade que venha ajudar os oprimidos, né, aqueles que estão em dificuldades, a ter a sua ajuda, o seu apoio a se levantar e também a ter os seus direitos garantidos. Nínive, como é que a igreja aqui protege se mantém? Como que esse projeto lindo se sustenta, Nínive? Eu atuo hoje na Rede Amor e Compaixão, uma organização social que foi fundada pela nossa igreja, né? E que ela atua numa localidade, numa determinada comunidade aqui do nosso bairro, da igreja, e a gente arrecada recursos através de donativos, doações, campanhas de apadrinhamento, pessoas que entram em contato, a gente lança campanhas, a gente participa também aí de parcerias com empresas, a gente vai buscando de todas as formas ajuda para manter a alimentação, cuidado, material, pedagógico para as crianças, né? E esse projeto Igreja que Protege, André, é uma iniciativa minha no sentido de instruir e capacitar igrejas sobre a infância, sobre essa infância sofrida, sobre essa infância que precisa de um suporte. Então, às vezes, a igreja, ela tem um monte de ideia, ela fala assim, ó, eu estou num contexto de periferia, mas eu não sei o que fazer. Eu queria uma ideia, como eu vou começar? Como eu posso fazer? Então, eu me proponho a ajudar igrejas, ministérios, lideranças, que, assim, tem um monte de ideia, mas não sabe como tirar do papel, não sabe como colocar isso para fora. Como começar certo? Como começar um projeto que pode crescer ao longo dos anos, como pode se organizar? Então, as igrejas hoje, pessoas hoje que têm interesse, que não sabem como, às vezes tem várias pessoas que se reúnem e falam, como nós vamos começar? Existem vários problemas, né? Como na comunidade. Por onde nós vamos? Nós vamos entender a dor daquela comunidade. Qual é a dor dessa comunidade? Existem várias, mas assim, qual delas o Senhor está nos direcionando para aquela igreja local agir? Ou outras, né? Vamos nos unir, vamos reunir, vamos se juntar e defender alguma área, atuar em alguma área, seja com pessoas em situação de rua, seja com idosos. Recentemente eu ajudei uma igreja aqui que ela queria também fazer alguma coisa. Nós fizemos um diagnóstico, nós percebemos que onde essa igreja está, existe um número grande de idosos que moram sozinhos. Olha que situação. O pastor tinha identificado pessoas em situação de rua, mas quando a gente foi olhar o diagnóstico, a gente olhou e falou assim, olha, esse local onde sua igreja está, tem uma parcela significativa de idosos que moram sozinhos. Você imaginou como a igreja pode visitar, fazer um momento de visita, fazer um projeto para que eles possam passar uma tarde na igreja? Às vezes é a convivência, gerar um grupo de convivência, vai estar ajudando em muito esses idosos, porque a solidão traz a depressão, né? Traz o idoso já vai entrando naquela fase que ele já vai perdendo algumas habilidades
ele já vai entrando numa fase, né, que ela vai entrando no declínio. Então, você ativa isso novamente, traz para a igreja, faz cafés, passeios, vão trazendo essas pessoas, vão convidando, porque não existe nenhum projeto do governo aqui, não existe ninguém fazendo nada por eles. Então, a igreja pode ser relevante nesse local. Então, o meu projeto se propõe também a ajudar as igrejas a se organizarem nesse sentido. A igreja precisa ser relevante, Nínive. Nós somos a eclésia de Cristo chamados para fora, né, pastora Elaine? Verdade. Esse lugar precisa ser nosso. Pastora Elaine, a senhora falou um pouquinho que quando recebeu o convite, se sentiu alegre, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais. Como é que foi entre o receber o convite, o aceitar, as emoções que surgiram? Como é que foi a chegada, a escolha do texto, o momento da escrita? Fala um pouquinho para a gente. Então, quando você, né, me mandou o convite, eu estava no trabalho, né, eu estava lá no meu trabalho fazendo uma opção. Quando eu recebi, eu li pela barra de mensagem, eu falei, Jesus, é agora, Senhor. Né, e meu coração disparou, teve aquela emoção, eu falei, Senhor, amém. Eu cheguei em casa, eu mandei mensagem para a senhora, cheguei em casa, conversei com meu esposo, ele falou, amém, irmão. Deus vai te dar o tema, tudo direitinho, o que você tem vivido, tem passado, Deus vai falar no seu coração. Foi quando, né, Deus tocou nesse salmo, né, porque muitas das vezes, Andréia, a gente se encontra, às vezes, no período que a gente não quer, né, conversar com pessoas, falar com as pessoas o que você está passando, mas o Senhor, Ele te conhece, né, e muitas das vezes eu me encontrava nos meus altos, nos meus baixos, ali, não posso dizer na caverna, né, mas em períodos, muitas das vezes de solidão, orando, clamando ao Senhor e falando, Senhor, me dê força para prosseguir, para continuar a minha caminhada, que eu não venha retroceder, porque a palavra fala que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então, Deus foi ministrando muito ao meu coração e falava muito sobre a bondade dele sobre as nossas vidas, né, sobre a minha vida, e eu comecei a lembrar de tantas coisas que o Senhor já fez por mim, de tudo que ele tem feito numa trajetória da minha vida, e foi que ele, né, ministrou muito ao meu coração sobre esse salmo, né, 116, do 1 ao 12, que eu botei lá, né, e Deus falando muito forte no meu coração, eu falei, Senhor, vai ser sobre isso, né, que eu vou falar, e a gente escrever, né, aconteceu várias coisas quando você entende, né, o direcionamento de Deus para a nossa vida, acontece muita coisa, acontecendo tantas coisas querendo te desfocar daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mas aí, louvado seja o nome santo do Senhor, eu consegui ali escrever, eu estou ministrando muito ao meu coração, né, e eu creio que as pessoas que foram ler, vai ser ministrada, né, muitas das vezes nós nos encontramos em cavernas, aprisionados nas nossas áreas espirituais, emocional, né, mas o Senhor, Ele te arranca dali, né, como um forte, né, como o salmista Davi, ele pediu ao Senhor, fala muito, que não retire de nós o espírito dele, né? Porque às vezes nós nos encontramos numa situação, às vezes, então assim, Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim, mas o Senhor está ali conosco, né? E muitas das vezes nós nos encontramos assim, eu me encontrei assim, né? Às vezes eu chorava tanto, pedia ao Senhor uma solução para todas as coisas da minha vida, né? Mas o Senhor, Ele estava ali, passou comigo, e eu louvo e agradeço o nome do Senhor. E toda vez quando eu começava a clamar ao Senhor, vinha esse louvor, né? Que falava assim, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti com todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E sabe, eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele trabalha ainda, sabe, na minha vida, Ele conhece a sociedade do meu coração, né? Muitas das vezes, ao olhar da sociedade, nós somos mulheres improváveis, mas Deus ama os improváveis. Deus nos escolheu, né, e colocou algo dentro de nós para que nós venhamos ser. Nós temos uma palavra, né? Nós carregamos uma palavra. E eu comecei a entender, a compreender que tudo aquilo que eu estava passando, né, o processo que eu passei para alcançar outras vidas. Então, nós somos um canal de Deus.
Eu entendi que esse é um canal. E quando eu ouvi a minha irmã falando, né, sobre as crianças, sobre tudo aquilo ali, que Deus continue te usando, irmão, porque nós vemos que a geração, sabe, tem tentado, assim, emplacar muitas coisas na vida das crianças. E eu louvo a Deus que Deus tem levantado o exército de mulheres sensível à voz dele, para ouvir tudo aquilo que ele tem, né? Quando nós somos sensíveis a ouvir a voz de Deus, nós conseguimos compreender, nós andamos por sobre a palavra, por tudo aquilo que o Senhor falou sobre a nossa vida, nós vamos andar por sobre ela, sabe, André? Então, quando nós recebemos esse convite que o Senhor falou com você, né, te deu o direcionamento, então nós estamos andando por sobre a palavra que foi liberada. É que Deus, ele te deu, nós estamos caminhando por sobre a palavra que Deus colocou sobre as nossas vidas. E eu louvo a Deus. Assim, às vezes eu fico assim, Senhor, não tem nem palavras, né? Meu coração, ele transborda de gratidão. Eu sou grata a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, né? A gente sabe que passamos por tanta coisa, mas o Senhor é bom. Em todo tempo, o Senhor é bom. Ele é maravilhoso. Ele é um pai que cuida, que zela. E eu creio que cada mulher, cada pessoa que adquirir esse livro vai ser impactado por Deus, porque eu creio que tem cada história profunda, que vai mexer com as nossas estruturas, né? Vai nos conectar. Aquela que está desconectada vai ser conectada através da leitura, né? Porque Deus, ele está levantando essa geração de mulheres apaixonadas por Ele, mulheres que amam a presença de Deus. Falo, Senhor, transforma essa geração, nos dê a geração de mulheres apaixonadas por Ti, que amam a Sua presença, né? Que amam estar contigo, Senhor. Né? Porque quando nós amamos ao Senhor, amamos estar com Ele, nossos ouvidos são audíveis a ouvir tudo que Ele tem para falar conosco. Né? E nós conseguimos ser sensíveis à voz de Deus e conseguimos sentir a dor do próximo. Né? Quando nós estamos bem próximo ao Senhor. Quando a gente está conectada com eles, né? Isso, é sobre isso. Marlene Nato está aqui, minha amiga querida, através dela que eu conheci Nínive. Ela está dizendo, o Estado do Espírito Santo tem sorte de tê-la tão atuante no território, levando o reino de Deus para o público vulnerável. E aí ela diz um pouquinho mais, é isso, pastora Elane, a bondade de Deus em nossas vidas é infinita, aleluia. Eu conversava com uma querida, Nínive, pastora Elane, e ela me perguntou assim, como é que você conseguiu se estabelecer, né, na sua área profissional? Como é que foi? Qual é o segredo do sucesso? Ela não perguntou exatamente isso, mas foi isso. Foi assim. Foi isso. E aí eu fiquei pensando assim, eu eu não tive uma resposta de imediato. Vim para casa, internalizei a pergunta dela e orei ao Senhor. E aí hoje eu respondi a ela. Eu disse a ela o seguinte, eu não sei se há uma receita para o sucesso, mas se existe, passa por oração, passa por jejum, pelo voto. Um voto com Deus tem um poder, minha querida, eu disse para ela. Mas, sobretudo, e a gente vai falar de Davi de novo, pastora, sobre misericórdia. Que a palavra do Senhor de Salmo 23, que certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão. Não é a gente que corre atrás dela, não. Ela nos alcança. Ela nos alcança. Então, eu disse para ela, eu não acredito que tem uma receita pronta, mas é a boa mão do Senhor que tem nos feito prosperar. E isso não quer dizer que a gente não passa por traição, infortúnio, dia que dá ruim, dia que o boleto não vence e a conta não chega junto, dia que a gente recebe uma palavra de encorajamento e quer fazer a gente acreditar que acabou. E a gente se lembra que certamente a bondade e a misericórdia. E a gente começa a manifestar gratidão ao Senhor e entender que é tudo dele. A nossa capacidade cognitiva, o ar que a gente respira, a tecnologia. Gente, é tudo dele.
Ontem nós fizemos uma live pelo Novembro Azul. Pastor Hernandes, foi lindo também, gente. Ele falou muito de Davi. Pastor Hernandes de Assis, da DEMIBA, Assembleia de Deus Barão do Amapá. E a Vanessa Soares, era psicanalista, que foi convidada para fazer a mediação aqui junto comigo. Por que eu estou dizendo que é tudo dele? Vanessa tem formação, Vanessa teve disponibilidade, Vanessa agendou tudo comigo, mas faltou luz. Olha como a gente não controla nada. A gente não tem gestão nem daquilo que a gente pensa que tem. Por isso que a gente precisa entrar nesse lugar do descanso, nesse lugar do repouso. É sobre ele. Ele, quando chama a Nínive, ele fala, pode sair do concurso, pode entregar esse cargo, porque eu chamo, eu capacito, eu dou a instrumentalidade necessária, eu dou o recurso, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Amém. Só ele. André, é só ele. É sobre ele. Por ele e para ele são todas as coisas. Amém. E a nossa dependência vem dele. Sem dele nós não somos nada. E quando o Senhor ele é o suficiente nas nossas vidas, ele garante que ele é tudo. Tudo que nós temos. É mais do que o bastante, né? Nínive, como é que foi o seu convite, Nínive? Nínive, ela é o 10% do Senhor. Oh, glória! Porque, Nínive, foi debaixo de oração, né? O Senhor me deu a direção para fazer o livro através de uma querida também, através de um sonho, tá, Nínive? Eu estava no lugar e tinha um trabalho com mulheres chamado Mulheres Reais, Nínive. E alguém me convidava e falava, vem participar com a gente, senta aqui à mesa. E eu sentava na mesa e ficava olhando aquelas mulheres bonitas, vestidas de verde, Nínive. Verde é a minha cor preferida. E eu ficava olhando assim, e uma falava assim, senta aqui, tem lugar para você aqui na mesa. E eu acordei com isso, Nínive. Passou alguns dias, eu pedi ao Senhor que me desse direcionamento sobre o que era. E aí nós fizemos um trabalho lá no podcast que eu participo, a gente tem um podcast chamado Conexões, e eu falei para minhas queridas da mesa lá, falei, olha, o Senhor me deu um sonho, e vamos fazer um quadro aqui de mulheres reais? Vamos convidar mulheres para estar falando quem é ela atrás da carreira, da profissão, atrás do jaleco, quem é essa mulher e tal. E funcionou o ano todo. Quando chegou mais ou menos em julho, agosto, acho que foi julho, nós convidamos a psicóloga Rose Araújo para o quadro Mulheres Reais. E aí, durante a apresentação, a fala dela, teve um momento, sabe aquele momento que parece que você está no culto, que não tem mais ninguém? O pastor está lá falando, mas é você e Deus, só vai estar todo mundo, aquela palavra direcionada para você. Uma hora que a Rose começou a falar que não parecia mais que eu estava num programa, num podcast. Parecia que eu estava sendo ministrada diretamente pelo Senhor. Ela falava assim, olha, eu já te dei a direção, eu já te disse o que fazer, e você não obedece. E essa mesma psicóloga tinha ido lá no consultório e me entregou uma ovelhinha de tecido, e falou, olha, o Senhor mandou te entregar isso aqui. E mandou te dizer que você é uma ovelha e ovelha obedece. Falei, meu Deus, não entendi, foi nada. Marca aí na indireta, porque... Falei, mas vou ficar ligada. O Senhor falou que eu sou uma ovelha obedece. Quando passou esse tempo, ela me deu essa direção lá e falou, olha, o Senhor já te deu uma palavra, já te deu uma direção, e você... E aí eu falei assim, o Senhor está falando comigo. E aí eu linkei lá na ovelhinha, que eu era uma ovelha... E aí veio o sonho do Mulheres Reais. Eu falei, não é o programa, é um livro. Por que o Senhor falou eu era uma ovelha obedecia? Porque eu já tinha dito para o Senhor que eu não queria mais escrever. Porque eu falei, eu não sou vendedora de livro. A gente vai para a igreja, leva o livro, aí vai vender, é um constrangimento, às vezes pode falar, às vezes os irmãos compram, pagam, a gente acumula chateação do irmão. Aí eu falei, ai, Jesus, não quero mais isso, não. E aí o Senhor já tinha dito que era para eu escrever, que era a ferramenta que ele tinha me dado de evangelismo. E eu estava me negando a executar um direcionamento do Senhor. E o Senhor falou, você é ovelha. E ovelha obedece. E naquela noite ali eu falei, Senhor, então eu vou fazer, eu vou obedecer.
E aí, Nini, por que eu estou dizendo que você é o 10% do Senhor? Porque eu orei e eu falei, Senhor, então me dá a direção. Quais são as mulheres que eu tenho que convidar? Será que essas mulheres vão acreditar nisso, que eu sonhei, que o Senhor falou? Está tudo tão doido até para mim, como é que eu vou convencer essas Fazer. mulheres? E o Senhor me deu o nome das mulheres, eu tenho anotado, que eu sou muito descrita, manual, todas as mulheres. E aí, quando eu convidei a Marleide falou, você tem que conhecer minha amiga Nini. Aí eu falei, cara, mas o Senhor não me deu o nome da Nini. E agora? E agora? Vou orar. Vou orar para saber se esse manto, se esse recanto, se esse xaramaná. Amém. E aí, Nini, o Senhor falou que você era Amém. dele, que você fazia Amém. parte desse sistema. Amém. Amém. E é muito bom ter você aqui com a gente, com esse trabalho lindo. Eu fiquei impactada com a sua história, apaixonada pelo seu texto, pela sua paixão por almas, pela Muito sua bom. entrega. Que o Senhor continue te dando direcionamento, graça, que a bondade dele esteja sobre Amém. você todos os dias Em da nome sua de vida. Jesus. Glória a Mas Deus. diz para mim, Nínive, quando entre a Marleide te convidar, você aceitar, e você já entrou, Nínive entrou nos 45 do Foi, segundo. foi. Nínive? Foi exatamente 45, isso. Eu, na 45 verdade, assim, segundos. né, você, né, conhecendo melhor um pouco você também, André, eu vejo que, assim, né, você foi um instrumento de Deus para conectar mulheres que estão a cada uma no seu lugar, desenvolvendo, desempenhando o chamado de Deus e reunir essas histórias, né, esse chamado, essas histórias de vida de mulheres reais que se entregam para o Senhor, é um verdadeiro instrumento para alcançar outras mulheres também, né, que terão a oportunidade de conhecer em um único livro 40 histórias, 40 mulheres que estão ali relatando, testemunhando da bondade de Deus. Então, assim, quando o ano de 2023, vou colocar o ano passado, né, foi o primeiro ano que eu ingressei, eu saí da minha área profissional, né, deixei de lado e eu entrei assim num cenário que assim Deus já tinha tudo preparado, mas Ele não me contou tudo. Então você vai dando o passo e toma um susto, fala, Deus, é isso aí. Eu saí da minha zona de conforto, eu perdi todo o meu controle, eu não tinha mais planejamento, eu não sabia o que ia acontecer. Mas Deus ia me surpreendendo a cada estação. Então o ano entrou, eu entrei com muito medo de entrar no novo. A gente está muito acostumado a se apegar nos bens, nas questões materiais. E eu falei, Senhor, eu estou deixando para trás isso, aquilo, outro, o que vai acontecer? E Deus só foi me surpreendendo. Então, eu vi o ano de 2023, as surpresas de Deus, e eu vi que o caminho dele, os planos deles são maiores do que os meus. 2024, em 2023 eu conheci a Marleide. Nós fomos participar juntas de uma imersão lá no SEDEC, fizemos o SEDEC, que é o Seminário de Desenvolvimento Integral, e fomos para a prática, fomos fazer o prático. Ficamos 10 dias. Na primeira dia que eu conheci a Marleide, a gente fez uma conexão muito grande. Nossas histórias também são semelhantes, né? Ela é uma mulher de Deus que tem atuado na esfera social. Então, quando nós nos conectamos, a gente sabia que ia nascer alguma coisa, uma parceria juntas. Mas aí, o ano passou, a gente foi, né, seguindo, né? Mas sempre com aquela conexão. Quando ela me falou esse ano, quando o convite chegou, por que eu aceitei de imediato? Porque Deus já tinha falado e mostrado comigo o ano de 2023, que ele estava fazendo surpresas, que ele estava fazendo coisas novas. Era o ano da virada, era o momento de coisas novas. Perde o medo, se lança em mim, vem que eu vou colocar os projetos na sua vida. Quando ela trouxe, eu só perguntei, Marleide, perguntei basicamente do que se tratava, ela também falou, você tem que entrar. Você tem que entrar. Ela defendeu assim, a ideia do projeto do livro. Você tem que fazer parte, essa história tem que ser contada. E ali eu só perguntei algumas coisas, falei, Marleide, amanhã eu te dou uma resposta, eu também vou orar. Mas eu entendi, já no meu íntimo, tá, Andréia, Elaine, que Deus ele já estava preparando também esse projeto, para que isso também pudesse ser somado e levado adiante em outras. Essa administração, essa palavra vai chegar onde eu não vou chegar, mas Deus vai levar. Então era isso que ele queria, eu embarquei,
Hoje a minha história de vida é voltada única e exclusivamente para viver da direcionamento do Senhor. Não sou perfeita, longe disso, tenho meus erros e minhas falhas, mas estou buscando ouvir o Espírito Santo de Deus. Mas tudo que eu vejo, que é crescimento para o reino, que agrega, que traz, que vai gerar, vai proporcionar na vida de outras pessoas também um despertar, eu estou buscando agregar e fazer parte. Então você chegou numa hora na minha vida, através da Marley, no momento certo, onde Deus está trazendo coisas novas, Deus também tem revelado outros projetos no meu coração. Fazer parte desse livro também perder um pouco do medo de escrever mais, sabe? De participar de projetos de escritas. E aí eu estou, então, muito feliz em fazer parte. Não conheço nem vocês presencialmente, não conheço a maioria de vocês que já estão mais conectadas, mas é pelo reino, é por um propósito. É para ele, né? Como a Elane falou, é para ele, é por ele. Ele que vai saber o que fazer, onde tocar, com quem mais tocar, né? No coração das pessoas. Então, nós estamos entendendo que Deus tem nos escolhido como mulheres para sair de trás, realmente, assim, do esconderijo. Deus tem nos chamado realmente para fazer a diferença onde nós estamos. Cada uma vai ser chamada para uma função em um local, mas Deus quer que a gente brilhe, seja onde for. O reino de Deus precisa chegar. Então, mulheres em diversas esferas de atuação, você faz a diferença. O Senhor Jesus, né, na história do ministério de Jesus, foi cercado de mulheres que fizeram a diferença no ministério de Jesus. Ele continua acreditando e se revelando a mulheres. E Ele quer nos chamar a cada dia mais para representar esse reino em diversas áreas, em diversas funções. Nini, pode falar? Pode. Eu consegui entender que nós conseguimos discernir o tempo de Deus. A André conseguiu discernir o tempo de Deus para nossas vidas. Então, nós demos ouvido, discernimos o tempo do Senhor e entramos nessa linha que Deus tem para a nossa vida. Conseguimos, né, discernir o tempo do Senhor que Ele tem proporcionado para nós e, através de nós, eu creio que Deus está alcançando outras mulheres também. Mulheres que têm medo, que muitas das vezes tem um medo que nos paralisa. Tem um medo que não quer deixar você avançar de jeito nenhum. Mas nós temos que romper. Eu tive muito esse medo, o medo de avançar, o medo de prosseguir, mas eu creio que Deus, Ele arrancou todo medo. Tem um medo que nos paralisa realmente. Mas eu falei, Senhor, eu tenho uma palavra, quem tem uma palavra tem tudo. Então, quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo. Então, o medo não pode nos paralisar. Não pode. Porque o Senhor já deu a palavra. Então, a gente tem que prosseguir, romper. Tem barreiras que nós temos que romper. É verdade. Nós entendemos o discernimento de Deus para nossas vidas. Amém. E, Elane, isso que você está colocando, né? Eu estava refletindo sobre o texto de Mateus, capítulo 1, deixa eu pegar aqui, e fala quando Jesus purifica um leproso, né? Um imundo. E naquela passagem ali, Jesus descia do monte, ele chegou, muita gente em torno de Jesus, buscando Jesus, e ele para no meio da multidão para atender um leproso que se aproximou diante dele, se prostrou e falou, Senhor, se você quiser, né, traduzindo aqui, se for da sua vontade, você pode me curar. E Jesus prontamente foi lá, não ser curado, eu quero ser curado. E quando eu estava estudando sobre esse texto, eu falei, Senhor, o que esse homem fez para chamar a atenção? Ele fez alguma coisa que, diante de uma multidão, de uma grande multidão, fez Jesus parar e olhar para ele. O que ele teve de diferente? Porque ele falou, Jesus, se você quiser, você pode me curar. E o Espírito Santo estava ministrando sobre a minha vida, que aquele leproso, né, pelo contexto cultural daquela época, ele não podia nem chegar na cidade. Ele tinha um lugar de exclusão fora, né, do arraial, ele não podia fazer parte. Mas ele não se absteve ali. Ele falou, eu vou sair do meu lugar e eu vou atrás do mestre. E ele rompeu o preconceito, ele rompeu os limites dele. Ele falou, eu vou, Jesus vem aí, eu vou. Então o Espírito Santo colocou no meu coração que, assim, a decisão que chamou a atenção de Jesus foi a decisão de mudança. Ele decidiu mudar. Ele chegou para se você quiser, eu não podia estar aqui, eu não podia chegar perto de ninguém, não podia encostar em ninguém, mas eu vim, e se você quiser, você pode me curar. Eu fiz o que era a minha parte, e o que agora é o milagre é o Senhor que pode. Então, eu peguei essa chave e eu falei assim, Senhor, o que fez o Senhor parar tudo e olhar para aquele homem foi a decisão de mudar
E a decisão de não permanecer naquele lugar que a sociedade colocou para ele. Então, assim, nós também, para romper esse medo, para a gente sair desse lugar que às vezes nos assusta, né? Eu vou sair do meu comodismo, vou sair da minha zona de conforto, eu vou escrever, eu vou vender o livro, eu vou. Né? Então, assim, eu decido, não é na minha força quem vai fazer o Senhor, mas a decisão vai chamar a atenção do Senhor. Então, é nisso que a gente faz a diferença. Romper completamente. Romper o medo. E você estava falando aí agora, amiga, me fez lembrar da mulher do fluxo de sangue. A multidão estava ali, mas ela rompeu. Exatamente. Ela rompeu ali e tocou na orla do mestre. Ela rompeu. Ela poderia romper. Isso. Nós também precisamos romper. Deixa eu ler aqui, ó. Elisa Duque. Eu já tive esse medo. Um medo fora da dependência de Deus, um medo que paralisa. É porque o medo, ele é uma emoção básica e necessária. O medo disfuncional que nos rouba, que nos sequestra. Nós não podemos viver. O Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia. Aline Pinóquio, terminando aqui, ó. Olha Deus preparando e fechando esse ciclo de lives com chave de ouro. Aleluia. Deus falando poderosamente para as mulheres que estão aqui. Amém. Nós louvamos por esse tempo. Pastor Elaine Nini, nós estamos no finalzinho. O Instagram derruba. A gente já foi derrubado várias vezes aqui. E a gente fica controlando 1h05 de live. Aqui a Elisa falando, rompi. Amém, Elisa. Glória, amém, aleluia. Estamos rompendo para o novo tempo. Pastora Elaine, considerações finais. Ai, Jesus, já está acabando, né, gente? Ei, coisa gostosa. 2 minutinhos antes de terminar. Oh, Glória. Então, André, eu agradeço você, né? Eu agradeço a Miri também, né? Pela essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco, né, do que o Senhor proporcionou no meu coração. Né? Eu louvo a Deus pela vida de todas as que estão na live ouvindo e que vão ver depois, que sejam edificadas através dessa live e através de vocês adquirirem o livro. Irmãos, que eu peço muito ao Senhor que Ele nos levante esse exército de mulheres apaixonadas por Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E mulheres que consigam discernir o tempo de Deus. Né? Muito obrigada, Andréa, por essa oportunidade, por você sempre ser essa ferramenta de Deus para nossas vidas. Bom, minha filha. Pastora, eu que agradeço a senhora por ter aceitado esse desafio, por ter rompido com medo, ter se permitido viver o novo de Deus. E considerações finais. Eu também quero agradecer a vocês, a Andréia, a Elaine, pela oportunidade de conhecê-las, né, pela oportunidade de fazer parte desse projeto lindo que Deus revelou a vocês. Agradecer a minha amiga Marley por ter nos conectado também, né, fez essa conexão entre nós. Quero também desejar a cada uma das mulheres que estão aqui conosco, das mulheres que também ouvirão, que lerão o nosso livro, né, que você realmente receba o novo de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui prestes a findar um ano, prestes a começar uma nova jornada diante de Deus, né? Então, que você, mulher, se levante, que você, mulher, se encoraje, que você não permita, não se limite àquilo que a sociedade está colocando sobre a sua mente, que você está cansada, que o seu papel é um papel insignificante. Não, você tem valor. Deus te chamou, te escolheu, te entregou habilidades naturais, potência nas suas mãos. Use isso para o reino de Deus. Existem mulheres esperando por você, existem pessoas aguardando você se levantar. Não se demore, se levante, sirva a casa do Senhor, sirva o reino, sirva a sua casa. É a palavra do Senhor, Jesus, Ele quer, agora nessa noite, te encorajar a você se colocar de pé. Quem realiza, quem age é o Senhor. Mas Ele espera um coração disposto, Ele espera uma mulher que diga, eis-me aqui. Quem fará as grandes coisas ao Senhor, mas você vai fazer parte dessa história. Você terá a sua participação, você será uma ajudadora, uma auxiliadora, uma mulher que se levanta para fazer a diferença no reino de Deus. Que o Senhor abençoe a todas vocês, meninas. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Amém. Amém. Eu vou pedir a Nini ou a pastora Elaine para a gente fazer uma foto, porque se eu tirar, só vai sair eu e a pastora Elaine, que é só que aparece para mim.
Então, vocês Tira conseguem aí. fazer um print aí? Conseguem? Eu não Vou sei pedir a se eu Marlene. vou. Eu tô, a Marta, eu tô num Você tablet que eu tá não no sei tablet, se no né? print. Marleide, você consegue fazer uma foto pra gente? Antes que a gente caia aqui? Calma aí, Marleide, deixa a gente sorrir. Calma aí. Responde para mim primeiro, se você consegue. Você está me ouvindo? Ou você... Ah lá, Marleide vai fazer uma foto nossa aqui, ó. Vamos dar um sorrisão aqui. Acho que já foi, né? Foi. Eu acho. Ô, Glória. Pastora Elaine, nos Oi. despeça com uma oração aqui. Deixa eu ler o último comentário da Aline. Que Tá. Deus abençoe e prepare toda a preparação desse livro. Que o inimigo não consiga se levantar e dê tudo certo no tempo preparado por Deus. Amém, Aline. A gente recebe sua vida. É preciosa para nós. Você é uma bênção. Marlene disse que tirou a foto aqui. Tudo Ai, que certinho. bom. Boa Ô, noite a Glória. todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. Pastora Elaine, nos Amém. desperta com uma oração em nome de Amém. Jesus. Antes de orar, vou só deixar aqui para a meditação de todas. Em Josué 1,9, que diz assim: não te mandei eu, seja forte e corajosa. Mulher, seja forte e corajosa pela glória de Deus. Vamos orar, amém? Amantíssimo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo esse momento que passamos aqui nessa live, ó Deus, expressando tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Deus, eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor venha reacender a chama, ó Pai, de cada mulher, vai de encontro a cada lar nesta hora, ó Pai. Meu Senhor, vai tocando mulheres, ó Deus, mulheres que levantam outras mulheres, ó Pai, mulheres curadas para curar outras mulheres, Senhor. Espírito Santo, levanta, Deus, um exército de mulheres fortes, corajosas em Ti, mulheres, ó Deus, que consiga discernir o seu tempo, ó Pai. Espírito Santo de Deus, continua nos abençoando. Entrego, ó Deus, esse livro em Tuas mãos, ó Pai, porque eu creio que já está tudo preparado por Ti, ó Pai. Espírito Santo, continua guiando os nossos passos, ó Deus. É tudo que eu te peço, ó Pai, e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite. Beijo, Nini. Beijo, um prazer estar com vocês, meu amor. Prazer. Tchau. Tchau. Beijo, tchau.